Olá, boa noite. Está no ar Goitacast Aurora. Eu, Ricardo Lopes. Do meu lado aqui, o culpado pelo atraso, o Cris. Contar a verdade que não há, hein? Boa noite, galera. E no centro da bancada, nossa convidada, pela primeira vez, uma presença feminina no Goitacast Aurora. Que bom saber. Estreando. Obrigada. Graziele Escocar. Isso, obrigada a todos aqui pelo convite. Prazer estar aqui. Oi, deu um choque aí. Acho que é por conta da primeira presença feminina aqui no... Rolou uma emoção no estúdio. Sonoplástico nervoso. É o 7º programa, não é isso, Cris? Por aí. O primeiro com a presença feminina. Que bom, que bom. As mulheres demorou, mas acho que eu tô representando bem. Tá com qualidade, representando com qualidade. Eu até pensei em trazer minha peruca, me vestir de mulher, mas não rolou não. E a Graziele Escocar, historiadora, coordenadora do Museu Histórico de Campos. E eu tava lembrando, foi em 2012 a inauguração ou reinauguração? Então, a gente teve um projeto de museu nos anos 90, a gente não pode esquecer disso, né? Que aquele prédio ele é muito simbólico para a história do município. Ele foi escolhido justamente por ser museu, porque ele foi Câmara Municipal, foi Casa do Visconde de Araruama, Tribunal do Júri. Olha, eu já tô me cansada de falar que tantas coisas que já foram. Mas, enfim, ele nos anos 90 teve um projeto muito interessante de uma outra historiadora que eu também sou fã, que é a Silvinha Paz. Então, houve um resgate, um projeto de museu ali. Só que, infelizmente, o prédio foi fechado em 97 pela Defesa Civil. Ele já não tinha condições físicas mesmo dos visitantes transitarem nele. O telhado estava caindo, né? Então, a Silva, ela persistiu por muito tempo ali enquanto museu. Infelizmente, ele foi fechado. Somente em 2009 ele começou as obras de restauração e em 2012 ele foi entregue. Então, das obras de 2012 até agora, a gente tem 9 anos de museu, mas a gente não pode esquecer esse passado, né? Fala pra quem não sabe onde fica o Museu de Campos, tem gente que não sabe. Tem. Verdade. Você acredita? Verdade. Tem muita gente, às vezes a gente pega um Uber, me leva até um museu. Eu não sabia que Campos tem museu, eu escuto muito isso. Sabe nem que Campos tem um museu, quanto mais onde fica. Pois é. Então ele fica localizado na Praça São Salvador, pessoal, de frente pro monumento, o soldado expedicionário ali, tá bom? Hoje ele tá com uma plaquinha agora de identificação, um totem de identificação, porque a gente apanhou muito de saber como identificar também um museu, que a gente não pode colocar banner ali, né? Se não tem uma poluição visual, o prédio é tombado pelo patrimônio histórico. Verdade. Mas agora ele está com identificação, então, e a gente está recebendo visitantes, né? Com visitas agendadas pelo nosso WhatsApp do museu. Então é só entrar em contato com o WhatsApp, que eu vou lembrar o número, calma aí, 98 17 45 55. Aí, ó. 98 17 94 55. Calma aí. Anota aí. 98 17 94455. A produção tá anotando ali nos comentários da live. Aí, ó. Isso. Deixa eu ver ali. 9817 eu sou míope. Tá faltando o número, não? Deixa eu olhar aqui, só calma aí. Só 9 na frente. 9817 9455. 9817 94. Tá faltando mais um 4zinho depois do 4. Aí. Isso aí. Esse aí, perfeito. Liga já. Isso, não, é o WhatsApp, né? Esse é o WhatsApp. A gente pode ligar também, né? Pode ligar pelo WhatsApp também. É porque a gente entende que o WhatsApp hoje é o aplicativo mais popular. E as pessoas mandam mensagem, tiram dúvidas ali. Eu posso levar quantos acompanhantes? Tem que levar comprovante de vacinação. Então, ele ficou muito mais fácil, ágil, rápido. A informação fica ali registrada, que você liga pra pessoa fala, daqui a pouco você esqueceu o que a pessoa falou. Justamente. E fica o comprovante por mensagem que a visita foi agendada. Isso. Virou um documento, né? Um WhatsApp. Sim, e tem que levar o comprovante de vacina? Tem que levar, tem que apresentar na recepção. Porque às vezes a pessoa diz que tem, mas chega lá, cadê? Né? Tem que estar vacinado. Tem que estar vacinado. E as 2 doses. O meu comprovante tá até plastificado. Isso aí. Mas quando eu fui no cinema eu esqueci de levar. Ai. Brincadeira. Tem um cuidado tão grande pra chegar e deixar em casa. Exatamente. Eu me lembro, Grazi, que você falou dos anos 90
Eu já era assim um jovem adolescente nos anos 90, quase adulto. E, se eu não me engano, esse museu tinha assim umas pedras, pedras semi-preciosas. Era mais assim uma coisa orgânica? Então, a gente tem até hoje essas pedras, elas estão guardadas, mas faz parte da coleção natural do museu mesmo, né? A gente decidiu se dedicar hoje à parte histórica um pouco mais, né? Mas havia essas pedras, sim, a gente possui elas lá. Eu acho que o prédio era meio azul, se eu não me engano. Ele sofreu várias interferências no decorrer do tempo. Muitas interferências. Hoje, ele estava hoje, o que foi revelado na restauração, estava debaixo de várias camadas mesmo, de cal, de tinta. Então, o original que está revelado hoje passou por muitas transformações. Inclusive, as pessoas perguntam assim, onde era o quarto do Visconde? Porque não dá pra gente localizar onde era o quarto, tamanha a modificação que o prédio sofreu. Adaptações, porque ele recebeu várias sedes, né? Ele foi Câmara, ele foi Prefeitura, ele foi Codenca, Tribunal do Júri, Biblioteca Municipal, tentativa de quartel de Corpo Bombeiros e Tesouraria da Prefeitura. Então foi uma loucura, assim, de ocupação. As fotos que a gente tem, assim, de tijolos dividindo espaços, hoje é quase impossível a gente identificar onde era quarto, sala do Visconde. O prédio em si tem quantos anos, sabe dizer? Ele é do final do século XVIII. Ele é do final do século XVIII, que aí a gente tem uma teoria muito interessante, porque quem mandou construir não foi o Visconde, foi o tio dele, que foi o primeiro provedor da Santa Casa, e a Santa Casa era na Praça São Salvador. Então, provavelmente, ele mandou construir uma residência para ficar próximo, né? O José Caetano ficar próximo ali da Santa Casa. Morar perto do trabalho. Pois é. E aí ele morre, né? O único filho que ele deixa também morre de uma forma muito suspeita. E a herança fica toda para a mãe. Para a irmã, quer dizer, perdão, para a irmã, que é a Ana. E a Ana, ela tem 10 filhos, sendo que ela tem uma preferência pelos os homens. O filho mais velho, Barão de Ururaí, e o Visconde de Araruama, o filho mais novo. As meninas, ela deixa no testamento, o inventário dela, dividido um pinico, um par de brinco. Maneiro isso, né? Podia fazer isso na época. Realmente, as pessoas deixavam um pinico, tá, gente? No testamento. Se quiser consultar, tem um arquivo público lá. Testamento, inventário. Deixa pra Madalena o pinico, né? Deixa pra... um pinico usado. Usado. Deixa pra fulana de tal o par de brinco pra ela dividir com a irmã. Caramba. E para o meu filho mais novo, eu deixo aquela residência na Praça São Salvador, né? Para o meu filho mais velho, eu deixo a fazenda Mato da Pipa em Quissamã, né? É bem diferente. Uma distribuição de renda bem desigual como o Brasil. Pois é, então ele herda essa residência, ele também tem casa em Quissamã, tanto é que o Museu Casa de Quissamã era a casa dele, né? Então eu posso dizer que esse Visconde tem 2 museus, e aqui em Campos ele vai residir principalmente na abertura do canal Campos de Macaé, que ele foi o grande incentivador. Ele que pediu a Dom Pedro para construir o canal, ele escreveu inclusive um livro para convencer Dom Pedro, né, que era importante esse canal. Pena que o canal demorou 10 anos para ser construído, 5.000 escravos, né? Ele juntou todos os proprietários rurais da época. Os escravos, vamos juntar aqui uma forma da gente escoar a produção açucareira mais rápido. A ideia era boa, só que logo veio o progresso com a estrada de ferro. Então o canal demorou 2 anos, só foi usado 2 anos. Trabalho doido pra fazer pra pouco uso. Engraçado que tem gente hoje que não sabe que aquilo ali foi feito à mão. E não sabe e chama de valão, mas é o canal. E é o segundo maior canal do mundo, só pede por canal Suez, é tombado pelo patrimônio histórico. Ele era navegável. O pessoal acha, né, que ele parou ali no mercado. Tem um Parque Tarcísio Miranda, que é até raro, né? Mas era muito bonito, pessoal. Ele era navegável, ele era bem mais largo, é claro. E ele escoava até o rio mesmo, por isso que ele era limpo. Um canal, né? Ele era limpo. Hoje a gente... hoje, pra quem não sabe, o canal Campos Macaé. Hoje a gente olha pra ele, não tem um cheiro muito agradável. Né? Bem esquisito. Mas ele era muito bonito. Nessa época eu trabalhei numa empresa offshore. Trabalhava a bordo. Quando a gente chega... helicóptero, quando ia descer no heliporto de Macaé, a gente dá pra ver claramente o canal
chegando e desembocando em Macaé ali. Hoje, lá em Macaé surge igual é aqui em Campos também. Quantos quilômetros de obra? Nossa. Aham. E ali é porque as pessoas têm uma visão só do que é hoje em dia, né? E você dizia que aquela casa deve ser mais ou menos do final do século XVIII. Ou seja, Campos não era nem uma cidade ainda. Não, era Campos era vila. Primeiro foi povoado, né? Teve uma ocupação aqui. Depois se torna vila no século XVIII. 1835. Isso. Em 1835 é elevada à categoria de cidade. A vila é elevada à categoria de cidade. E aí é um ponto interessante. A gente tem várias datas aí que a gente questiona a fundação. Exatamente. Né, do município. A gente tem a primeira Câmara Municipal de 1653, tem de 1651, né? E a gente tem ainda a data do dia 29 de maio, né, de 1677. Quase 200 anos antes. Pois é. A gente tem várias datas aí, né? Se é que eu não esqueci nenhuma, que os historiadores questionam a data de fundação do município, que está em debate até na Câmara Municipal, né? Porque, para a história, 1835 foi ontem. É pouquíssimo tempo. É uma cidade muito nova. Eu costumo sempre dizer o seguinte: por que escolheram o 28 de março? Por que o 28 de março... 28 de março é o aniversário da cidade. Por quê? Chegou no centenário das obras, né, do centenário da elevação da vila à categoria de cidade. Em 1935, Valdir Pinto de Carvalho escreve um livro chamado Campos Depois do Centenário. E dá pra gente entender muito bem por que a população escolheu o 28. Porque lá em 28 de março de 1935, o prefeito da época decidiu fazer... Eu vou comemorar o centenário da elevação da vila à categoria de cidade. Eu vou entregar metade da Avenida 28 de Março. Eu vou entregar o Fórum Nilo Peçanha. Eu vou entregar a reforma da Catedral. Aquilo marcou tanto. Marcou tanto porque é diferente como é hoje. Um prefeito entregar uma obra. Era com muito sacrifício que se fazia uma obra, se fazia um hospital. Era algo muito... Era bem mais escasso. Os recursos eram bem mais escassos. Então, quando você entregava um hospital, aquilo era o auge para a população, realmente. Era uma obra... Aí, por isso que vem a tradição das inaugurações, entendeu? Que os prefeitos realizam, porque aquilo era o auge, realmente. Era muito difícil conseguir algo, e quando conseguia tinha que ser comemorado. Então, o prefeito da época, ele junta tudo. No 28 de março, eu vou entregar tudo. No 28 de março. E aquela festividade marcou tanto. É um combo. Vai ser o dia. Foi ser o dia que ele quis fazer. No 28 de março de 1935... o que marcou as festividades da elevação da vila à categoria de cidade. Isso marcou a população. Chegou no próximo ano, a população, o que vai fazer no 28 de março? Chegou no outro prefeito ocupou, você tem que fazer alguma coisa no 28 de março, porque o outro bombou, então tem que fazer. Serviço também. E aí virou uma tradição. E aí todo mundo começa a acreditar que o 28 de março é o aniversário da cidade, por conta da elevação da vila à categoria de cidade. É uma data significativa? Muito, porque mostra como que Campos cresceu economicamente e precisava se tornar cidade em 1835. Mas a gente não pode renegar que a gente tem um passado, parece que a gente só tem 186 anos. A gente tem muito mais, a gente tem mais de 300 anos de história, mais de 360 anos. Como eu disse, né? Pra história é pouquíssimo tempo. 1835, logo 50 e poucos anos depois, né? Veio a abolição dos escravos, então é tudo muito rápido. É muito, principalmente pra gente que trabalha com história, é muito recente mesmo. Tá muito... tudo ali registrado, você olha assim. E eu me lembro muito dessa reinauguração do museu em 2012. Sim. Porque eu fazia parte do curso livre de teatro. Sim. Saudosa Helena. Maria Helena Gomes, que deu agora. A gente tem o auditório do museu com o nome dela. Muito justo. Eu achei assim muito legal, porque ela tinha um jeito de falar com a gente. Então, quando teve essa reinauguração, eu estava fazendo parte do curso livre, ela chamou a gente para ir ao Rio escolher os figurinos. Sim. E ela me deu nada mais, nada menos que o papel do Nilo Peçanha. Sim. E eu escolhi um terno que o Nilo Peçanha usava, assim, o estilo, né, que era diferente. A faixa presidencial era diferente. Os óculos.
Então eu fiquei tão assim envolvido que eu lembro que no dia eu sentei na cadeira do Nilo Peçanha e não podia sentar. E a pessoa falou, você não pode. Eu falei, eu posso, eu sou o presidente. Aí ela, tá bom. Entendeu? Esse cara deve ser meio doido. Não mexe com doido, não. E eu tenho as fotos lá e no andar de cima tinha a Benta Pereira, tinha o José do Patrocínio, então me marcou muito. Isso, a Lena, eu sempre costumo falar que ela plantou uma sementinha ali no museu, que é essa ligação de história com o teatro. Exatamente. Que a gente tem até hoje. A gente tem projetos que é o Meia-Noite no Museu. Sim, que veio dessa origem aí do teatro com Lena. Então ela plantou uma sementinha, deixou uma sementinha ali no museu. E aí chegou nos 9 anos, a gente pensou... O Guilherme, né? Guilherme Freitas. Que sempre acompanhou também o projeto do curso, né? Curso livre de teatro. O Guilherme sugeriu, né, que o auditório do museu recebesse o nome. Eu achei a ideia perfeita. E aí a gente sugeriu a presidente da fundação, que acatou, e aí deu esse nome, né, ao auditório. Agora o auditório possui nome e é uma homenagem mais do que merecida para uma pessoa que foi muito significativa para a história do museu, para a construção do museu lá no início que eu não sabia nem como trabalhar em um museu. Ela é fora de série, foi muito legal essa iniciativa. E você falou Meia-Noite no Museu, eu lembro de 2019. Sim. A história da Donana Pimenta. Sim, foi a nossa segunda edição do Meia-Noite no Museu. A primeira edição me assustou muito. Porque a segunda edição a gente já estava um pouco mais preparado ali para receber o visitante. Mas a primeira edição eu não acredito. Não é que eu não acreditava no projeto, olha só. É porque eu não imaginava a quantidade de pessoas que realmente fossem ao museu, né? Porque eu pensei assim, quem vai vir meia-noite aqui no centro da cidade? Não vai vir. Mas vieram, né? E aí me assustou demais, porque eu lembro que na primeira edição de 2018, a gente tinha feito uma artezinha, colocado no Face, nas redes sociais, e um estagiário chegou e falou, Grazi, tem mais de 500 compartilhamentos. Opa. Eu falei, porque o pessoal gostou da arte, a arte é bonitinha. Aí ninguém vai vir. Foi simpático. Meia-noite, quem vai vir aqui meia-noite aqui? Né? Vamos fazer uma escalazinha, fiz uma escalazinha de funcionários só com os estagiários. Não precisa de muito funcionário, não, só a gente dá conta, a gente abre a porta, faz aquela monitoria que a gente fez, que é o grande auge, que é aterrorizante, os vultos históricos ganham vida, né? E a gente fala sobre a história até da morte deles, como eles morreram, né? Então, aquilo ganha um outro ar, um museu com as luzes apagadas, com uma música no fundo, né? Gritos. Então aquilo ganha um prédio histórico no escuro, né? A luz de velas ganha um outro aspecto, né? E a gente ainda faz questão de criar esse clima. Eu não imaginava, mas... E aí me surpreendeu porque a fila dobrou até a Igreja da Boa Morte. E se vocês têm dúvida do que eu tô falando, vai no YouTube e procure, porque não é vídeo produzido pelo museu, não, é vídeo produzido por quem foi. Então coloca lá no YouTube Meia-Noite no Museu, vocês encontram alguns vídeos de pessoas que produziram, que estavam na fila brincando, esperando, e começaram a filmar como que tava a fila. E aquilo me assustou demais, porque a gente não tava esperando. Parecia que era o único evento na cidade. Foi todo mundo pra lá. É a única coisa que estava ocorrendo na cidade. E aí eu só lembrei do estagiário falando comigo dos compartilhamentos e eu não botei fé, não. Esses 500 triplicaram, na verdade. Muito. Foram mais, pelo que a gente conseguiu de assinatura, foi em base de 3.000 pessoas, fora aquelas que não assinaram. E a gente virou o dia. A gente saiu de lá às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã no museu. 6 horas da manhã. Então amanhecendo no museu. Isso, então a gente ficou de meia-noite, que a gente abriu as portas, até 6 horas da manhã atendendo visitantes. Caraca. Foi bem legal. E o interessante é porque foi naquele período de outubro, Halloween, mas não foi um Halloween. Não foi. Algo histórico, justamente. Uma história sendo contada. Ai, Ricardo, obrigado. Você pontuou uma coisa muito importante. Porque a gente, no primeiro, a gente recebeu algumas críticas. A louca tá querendo fazer Halloween no museu.
né? Halloween americano, aquela coisa. Não, a gente escolheu justamente o finados brasileiro. Exatamente. É a virada do dia 1º pro dia 2. É o finados brasileiro e é sobre lendas urbanas de Campos. É sobre histórias de Campos, não é nada americanizado, entendeu? É claro que tem essa pegada próxima ao Halloween, tá próximo ali, né? E os adolescentes adoram essa pegada. Mas é uma pegada regional, tá, pessoal? Não é Halloween. Mas no primeiro, muitas pessoas que viram assim pela primeira vez a divulgação pensaram assim, estão fazendo Halloween no museu histórico. Porque tem algumas pessoas também que tem uma visão um pouco até elitista. Acredito que, tipo assim, um prédio tombado pelo patrimônio histórico tem que receber coisas mais sofisticadas, não, mais elitistas, né? E assim, a gente tem que fazer coisas para atrair o público em todos os nichos. E o nosso folclore, que é tão rico, sim, né? E popular. Popular, e a gente tem, além do nosso folclore popular, a gente tem várias lendas urbanas. Campistas significativas que estão aí. Então, a gente precisava falar sobre isso. O segundo, a gente já se preparou. O segundo, eu lembro de você, da Sabrina lá, entrevistando a gente. Sim, Tá Rolando na Cidade na época. Isso. E aí a gente já se preparou. A gente, olha, gente, não dá pra receber quantidade de pessoas, aquela fila. Aí a gente fez a distribuição das pulseirinhas. As pessoas pegavam as pulseirinhas antes, deixou. Aí a gente organizou, fizemos a questão da doação de 1 quilo de alimento, troca sua pulseirinha por 1 quilo de alimento, e aí a gente conseguiu ter o controle. Teve um número reduzido? Teve. Mas a gente conseguiu ter um controle maior, porque também o prédio é um prédio histórico. A gente não pode receber 3.000 pessoas como a gente recebeu de madrugada, né? Então, a gente conseguiu ter um controle, foi super legal. E aí realmente deu tempo para fazer uma encenação teatral. Sim, eu me lembro. A gente entrava na história, era muito interessante. Entendeu? Que os atores muito bons, eles não saíam do personagem em momento nenhum. História viva. Então o escravo tava ali apanhando, ele continuava apanhando. Se você ficasse ali, ele tava na porrada. Muito interessante. Isso aí foi. E lá fora, o que eu achei interessante é que o Wellington... Isso. Ele tava passando curtas metragens de Zé terror feitos em Campos. Isso. O primeiro ele passou do Zé do Caixão. A primeira edição de 2018. Caixão, ele passou lá nos fundos do museu curtas do Zé do Caixão. No segundo, ele já passou por curtas produzidos aqui em Campos, na época até do Sesc. Sim. Ele produziu junto com alguns alunos curtas, né? E foi muito legal, que aí ficou esses dois ambientes também. Entendeu? O Wellington foi um grande parceiro que abraçou nosso projeto desde 2018. O Wellington, ele é o cara da arte, né? Eu me amarro no trabalho que ele faz, ele ama mesmo a arte. E esse curta que ele passou foi filmado no casarão da UF, que foi demolido ou desabou? Ele foi demolido. Foi demolido mesmo. Né? Foram lá e quebraram ele. Nós gravamos ali. Foi o seguinte, o Sesc recebeu um cineasta que é o Rodrigo. Ele já fez vários filmes até fora do Brasil, mas é aquele terror bem trash mesmo, entendeu? Ele quase vira uma comédia. Sim. Então ele falou assim, vamos fazer um curta aqui. E tinha um coroa que ia lá, o coroa até que ele faz muito teatro, saco? Quando o Rodrigo falou, você vai ser o capeta. Então o curta foi A Casa do Capeta. E tipo assim, foi feito preto e branco, sem fala, só aquela correria, tudo no casarão da UF. Um curta de 11 minutos, nós levamos 8 horas pra fazer. Aí. É assim mesmo, as pessoas não têm noção, muito interessante. E no final, que a gente tava terminando, começou a passar uma procissão perto do casarão da UF. Olha a coincidência. Entrou no filme. Aí ficou o capeta dando risada na janela e a procissão passando. Bem trash mesmo. Imagina as irmãzinhas na corona na procissão. O capeta. E tipo assim, eu fico imaginando a pessoa olhando, chegou em casa, gente, eu vi uma aparição, eu vi o demônio. Imagina a situação. Na procissão. O que foi aquilo? E ele, tipo, é um cara extremamente ligado à igreja católica. Sim. Mas quando eu tô dentro da igreja, eu não posso chamar capeta, eu não posso falar isso. Eu só chamo o nome... Quer dizer, não é o nome dele, não é o apelido dele na rua, né? E ele atende. Capeta, ele, oi! É Glauciero o nome dele. É um grande ator. Ele também é músico. E ele, assim, ator por amor mesmo. Ele não cobra, ele faz por amor. O cara é muito legal.
Cara, teve uma vez que eu fui visitar com a escola que eu estudava. Sim. E o museu era ali na 7 de setembro. É um outro museu, a gente não bom você ter lembrado, a gente não pode esquecer, a gente tem 2 museus na cidade. Esse, infelizmente, foi assaltado ano passado, final do ano passado. Eu acho que eu ouvi até falar isso. Ele foi assaltado e geralmente eu acho que foi depois do Natal, dia 28 de dezembro. Se aproveitaram do momento. E eu também digo que o que eu acredito, né? Que quem cometeu esse crime já conhecia. Porque além de pegar uma data, um momento assim, né? Final de ano, recesso. Ali fica muito deserto nesse pedaço ali. Quem fez isso soube muito bem o que recolher. E entrou foi direto no que queria pegar isso. E aí tinha muita prataria. Eu lembro que tinha um acervo maneiro ali. Nossa, tinha muita prataria. Assim, mas é uma coisa assim, ele roubou, mas é uma coisa que ele não vai poder vender. Vai que o cara pega e derrete. Olha, existe um mercado negro por aí. Existe um mercado negro por aí. A pessoa que também pegou, já pegou sabendo para quem vai vender. Ou para que destino, né? Existe. Aqui na cidade a gente tem ainda algumas pessoas que mexem com antiquário. A gente tem alguns colecionadores, sim, entendeu? É uma situação um pouco complicada, porque, assim, quem fez isso sabia de todo o aspecto ali do Olavo Cardoso, que é o outro museu. E ele é um museu muito interessante, que ele é um museu casa, mostrando o modo de vida de um usineiro. É claro que quando não tinha um museu histórico, muita coisa do museu histórico estava lá, exposta, né? E aí, quando separou os 2 museus, ficou só as coisas de Olavo lá, mostrando como que é o modo de vida de um usineiro. Que lá realmente é uma residência, então tem banheiro, cozinha, sala, né? Então, e o museu histórico, ele é uma sala de exposição, ele não é né? Então, o que aconteceu? Houve o assalto. O que ficou para trás, a gente resgatou, levou para o museu. Então, no Salão dos Fundos, onde é o Tribunal do Júri, virou a coleção do Olavo Cardoso. Porque não tem condição do que ficou ficar na residência. Porque a residência, ela está também ruindo, né? Ela está precisando de uma manutenção, de uma restauração. Você olha por fora, você já percebe que o estado dela está bem... Então não tinha condições de ficar lá. Tá no Museu Histórico, quem quiser pode consultar, mas foi importante você falar sobre isso, porque a gente tem 2 museus, a gente não tem um. E eu gostaria muito de estar cuidando desse museu também, estar administrando ele, que ele seja restaurado, né? E que a gente junte, né? A gente tem um projeto aí que talvez em novembro saia, que é a Associação dos Museus, dos Amigos dos Museus Públicos Municipais. Uma forma da gente captar, através da iniciativa privada mesmo, apoio, tanto para o Museu Histórico quanto para o Olavo Cardoso, né? E a gente tem alguns projetos para o Olavo Cardoso para desenvolver ações até no próprio jardim. A gente não pode entrar na casa, que a casa está... Mas no jardim, assim como o Museu Nacional está fazendo no seu jardim uma campanha de arrecadação de acervos, a gente gostaria muito de fazer no Olavo Cardoso. Você falou, como você estava comentando, que existe mercado mesmo para isso. Tem gente que guarda relíquia em casa. Essa semana estava vendo a reportagem de um cara que foi preso e o cara guardava relíquias da Segunda Guerra. O cara era amante do nazismo. O cara guardava uniformes da época do nazismo. E o cara tinha armas, o cara tinha uma coleção de armas da época da Segunda Guerra, tudo dentro de casa. Mas se, por exemplo, eu vou lá no museu, roubei um prato, eu não vou poder mostrar aquilo a ninguém, porque é uma peça única, limitada. Eu vou ter que... Só eu olhar aquele prato. Mas cada um tem sua mania, né? Cada um tem sua... Mas tem colecionadores que ficam contentes só com isso. Tem colecionadores que... Tipo assim, o cara era apaixonado pelo nazismo. O cara não mostrava aquilo pra ninguém, mas o cara tinha aquilo ali na sala da casa dele. O cara tinha uma coleção, tinha um acervo, quase um museu dentro de casa da Segunda Guerra. Agora, a situação do Olavo Cardoso precisa ser investigada, sim. Tá em caso de investigação, precisa dar seriedade a isso, porque outras situações podem ocorrer na cidade. Né? Então a gente precisa preservar o Olavo Cardoso.
Gostaria de dar boa noite aí a quem está assistindo. A Kel Freitas, que é minha esposa. A Júnia Lopes, que é minha mãe, tá vendo que a família assiste pelo menos. A presidente avisa do nosso fã-clube. O Jair Gonçalves dando boa noite à Grazi. Jair é um grande amigo, obrigada, Jair. Jair tá sempre acompanhando nossas ações. Grande Jair, fica com a gente, assiste a gente aí, cara. Tamo juntos. Valeu, Jair. E eu gosto de história, eu até tenho uma página que é a Memória Campista. Sim, eu sigo. Tá no Facebook, tá no Instagram e também no WhatsApp, embora no WhatsApp tá muito politizada, né? Que a galera não respeita. Mas eu tenho uma dificuldade, Grazi, com material de anos 80 e 90. Sim. Que não é uma coisa ainda muito antiga, mas eu tenho dificuldade e eu gosto porque é uma coisa antiga que eu vivi. Então, por exemplo, fotos do show do Chacrinha na Praça São Salvador em 84. Eu não consigo, eu não acho. Entendeu? Fotos da Casa da Banha, do CB. Eu não consigo. Então, é um tipo assim de material que eu gosto, mas eu não tenho acesso. Eu consigo coisas dos anos 20, dos anos 10, 40, mas essa década de 80 e 90 é extremamente complicada. Você teria alguma dica pra mim? Então, eu vou te falar sobre uma teoria que eu tenho, na verdade. Por que você consegue com facilidade fotos mais antigas de Campos? Então, às vezes eu vejo muito nos grupos de Facebook fotos antigas de Campos que estão lá no acervo do museu. O original está no acervo do museu. E aí eu penso, o que essas fotos estão fazendo na rede social? E alguns intitulam até como sua própria coleção. Que eu já vi. A pessoa vai lá na foto, já viu? Coloca a coleção. Eu fico, gente, porque o original tá aqui. Né? Então, como... essa questão do visual hoje em dia, da reprodução hoje em dia, é muito questionável, assim. Porque, assim, eu dou muito valor colocar referência da onde vem. Sim. Né? Então... Créditos. Os créditos. Então, eu vejo que tem fotos espalhadas em grupos de Facebook sobre Campos que a foto original tá no museu. E eu fico pensando, gente, mas realmente às vezes é própria inocência da pessoa. A pessoa não sabe de onde veio, copiou, colou da internet. É isso aí. Mas o que acontece? Em algum momento, na história do museu, alguém foi lá e digitalizou esse acervo e espalhou pela rede social. E aí, o acervo que o museu possui é um acervo que é mais antigo, que não é desse período. Que não é desse período realmente, dos anos 80, é bem mais antigo, né? São as primeiras fotos de Campos e tudo mais. Então, por isso que a gente encontra em maior quantidade fotos mais antigas do que fotos mais recentes. Você falou aí de vários períodos interessantes, Chacrinha, né? Eu também gostaria de ver fotos de Mário de Andrade também em Campos. A gente não possui, a gente não possui. E olha que ele visitou Campos várias vezes, né? Então, a gente, infelizmente, a gente não tem essas fotos. Realmente, você pontuou uma coisa interessante. E aí, deve ter na mão de alguns colecionadores. Alguns familiares também, que é esse tipo de colecionador que também não quer. Ele tem, mas ele também não quer disponibilizar. Isso a gente encontra. Eu que trabalho com história, eu encontro muita gente assim. Que tem, mas eu não quero. Ou se quer disponibilizar, quer vender. Porque acaba encontrando comigo e achando que eu sou a própria instituição, a prefeitura, tipo banco. Né? Então a prefeitura tem dinheiro, o museu tem dinheiro. Se quiser, você compra, você paga. E assim, a coisa não funciona assim. A gente trabalha com doação, né? A gente não trabalha comprando acervo. A gente trabalha conscientizando, olha. E é o que acontece. Chega muita gente no museu que doa acervo. Chega muita gente que às vezes quer primeiro emprestar. Aí depois vê que a equipe, né, ficou interessada e que deu certo. Gostou de ter emprestado, que a gente fala que é o comodato. Você faz um termo, empresta por 2, 3 meses ao museu. E depois a pessoa, adorei emprestar pro museu. Vocês botaram na etiquetinha meu nome, né? Eu trouxe a família para dizer que minha peça estava no museu. Quer saber? Vou doar. A gente conquista
É um trabalho de conscientização de formiguinha. A pessoa ela tem aquele ciúme, né? Que não é a foto, não é que é algo já antigo. A pessoa tem aquele, o negócio vale alguma coisa, tem um certo valor. Exatamente. Se perder, se ela parte prestar comercial. ou se ceder, aquilo não voltar para ela. Tem um programa no History que é Trato Feito. Trato Feito. Rick. Trato Feito. Isso aí. Grande Rick. E antes da pandemia, eu me senti o Rick. Antes da pandemia, tinha um horário certinho no museu que aparecia muita gente, tipo assim... Olha, eu quero... Tem algum profissional aí pra me dizer quanto que isso aqui vale? Os amigos do Rick. Ele tem amigo que entende de tudo. Entendeu? Aí chegava... Tem um que agora com a pandemia, né? Eu tô até sentindo falta dessas figurinhas. Eu chamava ele pescador de ilusões. Que ele pescava coisas no Rio Paraíba. E aí ele vinha com a bikezinha dele. Relíquias. Né? E aí ele parava, botava a bikezinha direitinho ali no pé da escadinha ali, da subidinha do museu. Com a caixinha dele. Quero falar com a Grazi. Pesquei algumas coisas aqui interessantes. De repente serve pro museu. Olha, isso aqui vale alguma coisa, Grazi? Isso aqui... Então, como eu esqueci o nome dele, eu chamava o pescador de ilusões. Chegou. E aí, tinha o pescador de ilusões, tinha... Aparecia muita gente que entrava em contato com o telefone do museu para falar que tá em uma escavação, que tá em uma obra, encontrou algo, que eu tenho que ir lá. Você tem que vir aqui. E as pessoas me intimavam. Você tem que vir aqui, você tá demorando vir aqui. Você tem que vir aqui ver o que eu encontrei. Mas é uma ossada. Eu falei, meu senhor, deve ser de um boi, alguma coisa. Semana passada. Não, você tem que vir aqui. E aí, era aquele momento trato feito. Tinha um horário no museu trato feito, que as pessoas traziam um quadro, queria que a gente identificasse o ano. Deve valer alguma coisa, não pode? O pintor. Mas teve um caso muito interessante de um rapaz que trabalhou numa obra, mas ele também não quis me dizer onde era a obra. Segredo absoluto. E que ele achou realmente um cofrezinho com moedas bem antigas. De prata, realmente, Brasil Colônia, a República. Eu fiquei admirado. Falei pra ele, olha, você vai pro Rio porque aqui ninguém vai dar valor, não. Algum pão duro morou ali. Aqui, realmente, pra você comercializar isso... E aí ele queria falar com alguém do museu, né? Aí a pessoa logo pensa, eu vou pro museu. Que porque o museu deve ter o Rick lá pra me orientar. Me orientar, só que e a pessoa pergunta, a primeira coisa que eu pergunto, vocês compram? Aí, não, a gente não compra, eu só vou orientar o senhor, que aqui em Campos eu acho que ninguém vai dar o devido valor. Se eu fosse o senhor, vai ao Rio ou vende pela internet, mas aqui em Campos ninguém vai dar esse devido valor ao senhor, não. Se eu fosse o senhor, vendia na internet, ou vai lá na Praça 15 comercializar com o pessoal, trocar com o pessoal. E ele conseguiu agariar um bom dinheiro. Aí depois ele voltou todo contente, doou uma moeda ao museu. A comissão. Pode dizer que você não me ajudou? A comissão. Doou uma moeda ao museu. Foi bem interessante esse caso. Valeu. Mas acontece. Tem um momento lá que eu chamo de trato feito. Tem um vizinho meu que ele tem um detector de metal e de vez em quando ele sai final de semana. Sai caçando. Ele tem até um canal no YouTube, André Iris. Eu gosto da nossa história, né, da história recente também. E eu comecei até com essa página porque eu fui expulso, porque eu entrei numa página que era assim, de memória de Campos e eu postei alguma coisa de Gruçaí. E, cara, como que você posta uma coisa de São João da Barra aqui? O pessoal é criterioso. Eu fui expulso, cara, eu fui bloqueado, me senti um Judas. Eu falei, eu vou fazer a minha. Poxa, a cidade vizinha ali pertinho. Que isso, amigo, cara. História local, né? E Grazi, você sabe... Eu vou fazer igual o pessoal que vai no museu. Vou explorar a Grazi. Você sabe alguma coisa em relação ao prédio da Fundação Municipal da Infância e da Juventude? Então, lá foi local, foi patronato. Foi. E lá também, se eu não me engano, eu acho que a gente teve aqui em Campos a Roda dos Expostos, né? As meninas eram enviadas para o Asilo da Lapa. E se eu não me engano, eu acho que os meninos eram enviados para lá. No início, lá, tô falando bem 1800 e
1940, entendeu? Eu não sei, não tenho muita propriedade para falar sobre o patronato. Porque tem um momento ali que tem até uma estátua do Monsenhor Severino. Sim. Em algum momento, eu acho que se tornou, como era chamado na época, orfanato, que hoje é acolhimento. Isso. Mas já era aquele casarão, né? E passou a ser Fundação da Infância em 92. Sim. Que ainda tem uma parte ali que é patronato ainda. Que é lavanderia, e a maior parte é fundação. Mas eu acho que a origem dele é referente a isso, é referente à roda. Porque isso é interessante a gente falar. Interessante essa questão de roda. Que Campos teve a Roda dos Expostos, que é um local, um cilindro, tá, pessoal, de madeira, que crianças eram abandonadas ali. Não é coisa de novela, não. Ficção, não. Isso existiu aqui em Campos. E antes disso, antes de ter a roda, a gente tem uma documentação na Catedral, da Cúria da Catedral, que informa que a roda, ela veio, na verdade, para salvar as crianças que eram jogadas nas igrejas da cidade, e os padres encontravam essas crianças com formiga, mordida por cães. Então a roda, ela veio, de certo modo, para proteger essas crianças abandonadas no centro da cidade. E também para você não ver quem está abandonando a criança, né? E isso é desde o Portugal medieval. Isso já acontecia na Idade Medieval. Isso não é invenção do Brasil, não. Isso foi incorporado de lá para cá, né? Até hoje, quem vive, religiosos que vivem em isolamento, utilizam a roda como contato para troca de mercadorias, para não ter o contato. Ela é utilizada ainda hoje, sabe? Mas ela tem uma função social no passado, que era a questão do abandono de crianças. E aqui em Campos era chamada de Roda dos Expostos, mas também ela era chamada em outros locais do Brasil de Roda dos Enjeitados, né? E a roda, ela funcionou por um bom tempo, até os idos, se eu não me engano, de 1930. Porque ela é retirada. Pra história. Ela é retirada, a roda é retirada, mas a forma de abandono persiste. Tanto é que a forma de abandono persiste, que a Santa Casa, ela fica conhecida até como local para isso. Outras pessoas de outras cidades vinham adotar crianças na Santa Casa, porque tinha essa tradição de abandono de crianças na Santa Casa. As pessoas deixavam. E teve novela já que retratou essa roda. Justamente. Você botava ali e girava, botava. Justamente. E aí, o que acontecia? Eu acabei estudando um pouco mais da educação feminina, do Asilo da Lapa, e tem um provedor que é o Comendador Paraíba, um dos provedores, que ele vai pedir ao Conde de Irajá o Seminário da Lapa, porque a Igreja da Lapa era um seminário para padres. E ele vai pedir aquele espaço ali para ficar o recolhimento das expostas. Ele entende que as meninas precisam de uma educação especial para o casamento, né? Então elas vão ficar no recolhimento das expostas. Ali vira o Asilo da Lapa. Ele é conhecido como asilo, recolhimento ou asilo. E ali vai ficar as meninas que vão ter uma educação para o casamento. Tanto que no dia de Santa Isabel, as meninas eram praticamente expostas para os rapazes, para os rapazes escolherem essas meninas para o casamento. E a família do rapaz adotava, né, a menina. Já era tipo um curso preparatório. Um curso preparatório do lar. Então, assim, e os meninos... chancelado, né? Os meninos eram enviados para escolas militares, e tem a citação agora que eu me lembro do patronato. Só que eu não estudei com profundidade. Eu estudei mais o recolhimento das expostas, porque eu acabei pesquisando mais sobre o ensino feminino ali. Eu fiquei um pouco intrigada com o discurso do Comendador Paraíba, que as meninas precisavam ter um ensino pro casamento. Aí eu fiquei mais intrigada ali, mas foi bom você ter citado isso. Vou voltar lá na pesquisa para ver o que acontecia com os meninos. Bate aquela curiosidade. Aquela curiosidade. Tem que chegar em casa e dar uma olhada nisso. Vou dar uma olhada no que acontecia. Eu lembro que os meninos eram enviados para escolas militares, que os meninos tinham um outro destino. As mulheres só restavam ser mãe de família, né? Do caso, você mãe de família. Justamente. Vai chegar também um período que a Santa Casa vai... Porque a Santa Casa dava um dote. A Santa Casa cuidava das meninas e ainda dava um dote pro casamento. Vai casar, a gente também dá o dinheiro
para ir para a família do rapaz. E aí vai chegar um momento que a Santa Casa não vai ter condição de dar dote. As meninas vão começar a trabalhar da fábrica de tecido para juntar o dote. Aquela na Lapa. Na Lapa. Elas vão trabalhar na fábrica de tecido. Que é aquele prédio que há um tempo atrás os veículos apreendidos ficavam. Sim, hoje é o Banco Itaú, que Exatamente. tem a torre. As meninas trabalhavam na fábrica de tecido para juntar o dote delas. Chegar bem pra mulher, não ter um casamento, não conseguir um casamento, era morte. Né? E essa questão da roda, né? Eu tava pensando aqui, eu vejo assim como um mal necessário. Porque hoje, em 2021, você vê pessoas jogando bebês no lixo. Pois é, você sabe que ela existe de um modo mais moderno na Itália. Eu estava estudando há pouco tempo também sobre isso. Existe, ela não é um cilindro mais de madeira, é tipo um acrílico assim, que as mães... A roda não existe mais, mas a mãe que tem um filho no hospital, e tem muitos que saem do hospital e deixam o filho no hospital. Isso ocorre, é porque a gente não conhece essas histórias no dia a dia, mas ocorre. Tem aquelas que deixam o filho no hospital, que eu acho que é o mais digno. É o mais digno, que ali ele vai ter todo o recurso. Deixou todo o recurso. Sim, ninguém vai abandonar um bebê. Eu tive o filho, mas não tenho condições, vou deixar aqui no hospital, aí as assistentes sociais. E outras que acabam tendo o filho, de certo modo, né, para esconder que estavam grávidas, não sei, né, cada caso é um caso, ou levam o filho e depois abandonam, né? Então tem várias circunstâncias aí. E na Itália, eles têm a roda, não se chama mais roda, mas é um localzinho que, se a mãe ainda sai do hospital meio na dúvida, pode ali depositar a criança ali, entendeu? Nesse momento da Idade Medieval, era um mal necessário, porque se entende que as crianças estavam sendo, né, abandonadas, então precisava preservar essas crianças. E a Santa Casa, que nada mais é do que um mecanismo de colonização, porque se a gente parar para pensar, toda a cidade do Brasil tem uma Santa Casa, gente. Sim. Tem uma Santa Casa. Então, quando vieram os portugueses para cá, os colonizadores para cá, precisavam também dar subsídio assistencial e de saúde para esses que vão colonizar o Brasil. Então, a Santa Casa nada mais é do que mais um mecanismo de colonização. Então, ela dá o suporte àqueles que estavam colonizando o Brasil. Então, ela tem a filosofia de cuidar do velório, ela faz o ritual funerário, ela fazia o ritual funerário, dos menores, né, dos presidiários, tudo era responsabilidade da Santa Casa. Né? E ela tem uma questão muito ligada a essa filantropia, né? São 14 misericórdias, 7 corporais, 7 espirituais que a Santa Casa tem que cumprir, e dentre delas tem a questão da criança, do menor. E aí é a roda, toda a Santa Casa principal tinha uma roda dos expostos, né? Das grandes cidades, da metrópole. Então, em Santos a Santa Casa tinha roda, na Bahia tinha roda. E para você ter noção, mesmo Campos sendo no interior, tinha roda. Porque Campos estava crescendo economicamente e a população crescendo precisava ter a roda, porque o número de crianças estava aumentando, né? Então isso é muito simbólico. Campos no interior tem uma roda. Não é no Rio, é no interior, entendeu? Com o crescimento vem, né, as coisas boas e ruins também. Assim como a violência, trânsito, poluição e a questão do abandono, que infelizmente ainda continua. E falando da roda, agora eu tô falando demais, hein, gente? É porque os relatórios, eu já tive com os relatórios da Santa Casa, é muito interessante também a classificação que eles fazem. Eles fazem um acompanhamento da criança desde quando entra na roda, pelo mordomo, que eles chamam, que é o padre que recebeu a criança. E às vezes a criança não tem identificação nenhuma. Às vezes a criança tinha identificação. O pai e a mãe colocavam ali um nome, né? Ou não colocava nada, e aí o mordomo, que é o padre, ele tinha que analisar: será que essa criança tem quantos dias? Será que essa criança tem quantos meses?
Outra coisa também interessante da roda... Pô, não sabe nem dar nascimento quando faz aniversário. Outra coisa interessante da roda também é que entravam muitas crianças mortas. Por que entravam crianças mortas? Porque a Santa Casa já tinha também a funerária e às vezes aquela família não tinha condições de velar o filho, mas queria que tivesse todo o ritualzinho da criança ser sepultada, né? E ter o caixãozinho. Então, entregava a criança morta para a Santa Casa cumprir essa função. Então, tem alto índice de crianças também que entram na roda mortas para a Santa Casa fazer todo o ritual. E a maioria das crianças que entram na roda são crianças brancas. Tem 3 classificações que eles colocam lá: branco, pardo e negro. Aí você pensa, a maioria da população vai ser negra porque a questão econômica, né? Então vai... Não. A maioria são os brancos e pardos. Que aí também tem a questão de aceitação da família. Isso. Porque os brancos, gravidez, né? Fora do casamento. Aquela família tradicional, de nariz empinado, e os negros não. Vamos criar a criança. Justamente. Onde comem 2, comem 3. E aí tem uma historiadora que também pesquisou a roda dos esportes aqui em Campos, que é muito famosa, que tem um livro dela, A Colônia em Movimento, que virou um marco para quem é historiador, que é o livro dela, A Colônia em Movimento, que ela fala que a criança negra, ela é um braço a mais para a família pobre. Exatamente. Ela é um braço a mais, porque aquela família vai botar aquela criança para trabalhar, é um braço a mais. Então, enquanto a família branca e tá naquele processo de esconder, às vezes até a paternidade, né, do filho ali, de uma situação, não, vou doar meu filho. E enquanto tem a questão, não, esse meu filho vai me ajudar no trabalho, entendeu? Então ela coloca isso, que a criança negra, ela é um braço a mais, ela vira um mini trabalhador. Isso é muito interessante também. Mais uma renda para a família. Mais uma renda para a família. Porque isso é muito interessante, que historiadores que trabalham a história da criança, porque a história da criança também é recente. A criança, né, o adulto menor, chamado de criança, é recente. Porque na historiografia, a criança é um adulto menor. Um adulto menor pode trabalhar. Então, essa concepção de criança, brincar, criança, isso daí é recente, sabia? Porque lá no passado, criança trabalhava. Principalmente nas famílias mais pobres, né? Principalmente nas o riquinho famílias... lá poderia ter a criança brincando lá, meu irmão, vamos capinar, vamos trabalhar. Sim, para as famílias, para os camponeses, não existia essa infância. Eu tô falando desde o período medieval. Para os camponeses não existia infância. Já a criança andar, pode trabalhar. A criança já trabalha, já consegue andar, trabalha. Eu convivi com a minha atriz-avó. Ela é de... Ela dizia que tinha nascido em 1903. Uhum. Porém, as pessoas demoravam muito para registrar. Dizem que ela era de 1900, mas era desse período. Então ela viu muita coisa. Ela passou por 2 guerras. Ela teve aquela febre tifo. Sim. Conseguiu passar por essa febre. Ela passou pela gripe espanhola, enfim. Então, realmente, ela contava que com 8, 9 anos ela já estava na roça. Não tinha essa coisa, não. Tipo assim, um garoto de 14 anos, ele já estava quase casando. Sim. Entendeu? A menina de 17 anos solteira era velha, tá encalhada. Entendeu? Era bem diferente. É bem diferente. Tem um viajante, que é o Couto Reis, que a gente lá no museu tem até muitas descrições dele. Ele descreve os índios Goitacá, ele chega aqui no final do século XVIII, ele já não encontra tantos índios, ele questiona isso. E tem uma tabela que ele faz dos grandes proprietários rurais. E nessa tabela é bem interessante que ele coloca assim... a propriedade, né? Os bens que possuem os escravos e o gado, porque é interessante também a gente falar que a nossa primeira produção econômica, pessoal, foi o gado e não a cana-de-açúcar, sabe? Lá no século XVIII foi o gado. E aí ele coloca esses grandes proprietários rurais e seus escravos e o gado juntinho ali. Aí ele coloca escravos grandes e pequenos. Nossa. Ele coloca e machos e fêmeas, como se fosse o gado. Que loucura, então, né? Então ele classifica seres humanos como se fossem animais.
ele não tem essa concepção nem que escravos, crianças ou adultos, para ele é pequeno, grandes e machos e fêmeas. Cada um tem uma qualificação. Isso aqui serve para pegar peso tal, isso aqui serve para fazer tal serviço. Isso, ele faz essa classificação assim, sabe, bem simplista, mas que dá pra gente, só ao ler, a gente entender a concepção daquela pessoa do século XVIII analisando a cidade, analisando a vila. Não, o que me assusta é que isso era normal. Por exemplo, um padre, ele achava normal. Ele, poxa, o cara prosperou, tem terras, tem escravos. Entendeu? Ele achava que aquilo era prosperidade. E ele é escravo porque Deus quis que ele fosse escravo. E, cara, eu assisto às vezes, não querendo entrar em controvérsia, mas tem a novela Gênesis, tem questão de Bíblia, e que Deus tirou tudo que o Jó tinha, inclusive os escravos, ou seja, né, eram bens. E depois ele devolveu tudo, ele prosperou, ele teve terras, mulheres e escravos. E até as mulheres eram objetos. Cara, é muito louco isso, cara. Pra você... cara que tem bens, o cara pode ter muitas mulheres, cara. E escravos. Isso se perpetuou tanto mulheres como propriedades, porque nós mulheres que recebíamos o sobrenome do marido. É verdade. Agora, vamos dizer... Vou te identificar como minha agora. De um tempo pra cá que homens podem receber o sobrenome da mulher. Mas no passado, quando você casava, você tinha que receber o sobrenome do marido. Ou seja, você é uma propriedade do seu marido. Você tá recebendo o sobrenome dele. Engraçado que eu comentei sobre isso, mas eu tive problema em relação a isso quando eu me casei. Porque a gente combinou que ela não pegaria meu nome. Mas na hora do cartório que a gente foi lá... fica uma situação... Aí vem o rapaz, ela vai pegar o seu nome? Eu falei, cara, você acha que ela quer essa porcaria de nome? Esse lixo de nome? Ela, opa! Aí eu, não, tá tudo bem. Eu fiquei mal, cara, com isso, entendeu? Mas não é isso, ela não queria ter que fazer documento tudo de novo. Trabalho que dá. Mas isso é um machismo que tá na gente. Não tem jeito. E seria hipocrisia. Eu ainda não sei se eu vou evoluir esse ponto, mas eu tenho esse machismo ainda. Tem. Entendeu? Mas a perguntinha ali fica um pouquinho meio ela vai pegar, né? Fica um pouquinho ali. Sem graça. Eu entendi. Eu casei tem 2 semanas. Casou recentemente. A perguntinha ali não fica um pouquinho. E você vai usar o nome dele? Perguntinha. Então eu já tenho um pensamento já blindado. O cara, não faz questão, não é importante, mas você ainda fica com aquela... Fica. No fundo, mas isso é resquício de um passado, que aí o que passa na cabeça de vocês? Lá no passado, né? É normal, né? Ela não vai pegar, né? Então, é resquício de tudo. Essa é pior, né? Que a mulher, ela tinha que tirar o sobrenome dela pra colocar o do marido. Antigamente fazia isso. E vou demonstrar pra você mais uma propriedade dele. Isso é muito... E agora, que também homem pode escolher o sobrenome, né, da esposa, se quiser. Mas é muito raro. Eu não conheço ninguém que tenha feito isso. Eu conheço, mas é raro. Eu nunca vi o cara ninguém... faz isso zoado ainda. Rapaz, dependendo da situação, bullying come. É raro mesmo. Eu conheço, mas é raro. É bem difícil. Mas hoje eu acho que o pessoal realmente adotou não pegar sobrenome mais, não. Por causa dessa questão de divorciar, dar trabalho... Tirar documento. 2 vezes. Então o pessoal já tá casando. Não quero sobrenome, não. Aqui. Não quero sobrenome, não. Vai dar pra trabalho, daqui a pouco não dá certo. Só mais trabalho. Vamos falar, já tá quase a nossa hora, vou falar dos campistas rapidinho. Vários nomes campistas que são repercussão nacional, tem gente que não sabe. Isso. Legal. A gente tem Nilo Peçanha, José do Patrocínio. Gente, inclusive falando de Nilo Peçanha, eu vou aproveitar aqui e fazer meu merchan. Nilo Peçanha fez aniversário dia 2 agora de outubro, né? E agora, dia 12, vai ter a reabertura do Jardim São Benedito. Que bom. E o Jardim São Benedito já se chamou Parque Nilo Peçanha. Na verdade, ele se chama Parque Nilo Peçanha, mas todo mundo conhece ele como Jardim São Benedito. Então, pessoal, quem quiser conhecer um pouquinho sobre Nilo Peçanha, a gente vai estar com uma exposição lá dia 12,
a partir das 9 horas para a reabertura do Jardim São Benedito, contando a história do Jardim São Benedito através de Nilo Peçanha. E eu estava lendo sobre Nilo Peçanha, que ele foi um grande incentivador do ensino técnico no Brasil. Se eu não me engano, um dos pioneiros ou pioneiro no ensino técnico. Sim, Nilo Peçanha, ele tem uma questão muito interessante, porque Nilo Peçanha é tido até como o primeiro presidente negro, né? Negro. E ele, na verdade, lá em 1909, ele foi eleito vice. Tinha eleição para presidente e tinha eleição para vice. O Afonso Pena ganha a eleição e o Nilo Peçanha ganha a eleição como vice. Afonso Pena falece, Nilo Peçanha assume, né? É claro que Afonso Pena já tinha pensado também no ensino técnico, os dois eram bem cúmplices assim, mas Nilo Peçanha deu prosseguimento. E se hoje a gente tem as escolas técnicas, foi porque eles dois pensaram no ensino técnico, foram os primeiros presidentes a pensar no ensino técnico. Não só no ensino técnico, como se hoje tem a FUNAI, Nilo Peçanha criou o Serviço de Proteção aos Índios. Ele foi o primeiro presidente a criar esse Serviço de Proteção aos Índios. A gente tem uma ata de reunião sobre essa lei no museu, que até o pessoal de Brasília já esteve no museu digitalizando essa ata. Então, cabe falar que quando ele se candidata pela segunda vez como presidente, ele perde. Por quê? Porque os grandes produtores rurais não gostaram nadinha dessa história dos índios. Então, isso foi muito significativo para a perca dele da eleição. E ele também lutou muito pela abolição dos escravos. Sim. Com José do Patrocínio. Sim, ele lá, no período da abolição, ele participava de movimentos abolicionistas e nessa época ele já criou um Grêmio Republicano, porque o Grêmio Republicano já pensava na abolição da escravidão, tá, pessoal? Além da questão de tirar do poder a monarquia, né, que o Nilo Peçanha idealizava, ele já pensava nessa questão positivista de acabar com a escravidão. Então, ele tá aqui em Campos, ele tem uma proximidade com José do Patrocínio. José do Patrocínio é um outro campista que entra também para a história do Brasil. Só que José do Patrocínio é monarquista. Ele morre monarquista, Nilo Peçanha é republicano, e os dois eram até amigos, mas tinha essa questão em comum. Tinha essa divergência. Mas os dois entram para a história do Brasil, né? E Nilo Peçanha não é porque ele é o nosso presidente, campista, mas eu tenho esse carinho por ele ter feito muita coisa como presidente. Cara, muito à frente do tempo dele. E em pouco tempo, porque ele não teve um mandato todo. Não teve um mandato todo. Tanto é que lá no museu a gente tem alguns documentos de apuração de eleição, com títulos de eleitor de Belém do Pará. Porque ele quando ele perde a eleição, ele manda fazer uma apuração, né? Como que ele perdeu a eleição? Mas ele perdeu, a gente sabe que ele perdeu por essa questão de querer proteger os índios, né? E a gente tem também no museu uma série de fotos inéditas, até da vida um pouco pessoal dele, com a esposa. Com os cães, que ele gostava muito. Os cães. Ah, tem o Jequi. Tem muita foto do Jequi. Jequi era um cão muito querido dele, sabe? Uma vez ele não conseguiu viajar pra Europa porque Jequi não podia embarcar no navio a vapor. Ele não vou, então. Não vou, Jequi. Sem Jequi. Então, tem muita foto do Jequi. Ele também tinha uma granja, Luanda, aqui em Campos, né? Então, tem muita foto dele, da esposa. Eles não tiveram filhos, eles até tentaram, mas nasceu 3 crianças, mas uma incompatibilidade no sangue, as crianças acabavam não sobrevivendo, né? Então ele tinha esse apreço muito por cães. Então tem muitas fotos com cães, de cavalo, e isso a gente tem no museu. Ele era maçom, a gente tem vários certificados de maçonaria também. E tá tudo exposto assim no museu pro visitante. Agora, nesse mês, a gente colocou sobre as mesas, poder apreciar um pouquinho dessa documentação e dessas fotos de Nilo Peçanha. E ele até faleceu numa situação difícil, né? Assim, financeiramente, né? Ele já estava... Porque né, ele nunca deslumbrou, né? Como hoje as pessoas... Não era como hoje. Não né? Os políticos, antigamente, eles tinham
bem mais comprometimento, né? O comprometimento dele realmente era com a nação, né? Então, ele foi também governador do estado do Rio de Janeiro, né? E foi nessa época que até o Jardim Nilo Peçanha recebeu esse nome. Na época, enquanto ele estava como governador. Que era Guanabara na época, né? Era da Guanabara? Isso. Então, quando ele vem a Campos, ele vem, assim, com muito apreço à sua cidade, né? E ele chega aqui em 1916 para inaugurar essas obras com o presidente Venceslau Braz, as obras de melhoramento da cidade. E uma delas é o Parque Nilo Peçanha, que é o Jardim São Benedito, porque ele era praça municipal que sofreu uma reforma, né, pelos usineiros, e aí recebeu a escola ao ar livre, que é hoje a Academia Campista de Letras, que está dentro do jardim, né? Então, houve essa inauguração com o Nilo Peçanha presente no local. Tem até busto dele, tem foto dele presente no local inaugurando com o presidente. E aí se chama Parque Nilo Peçanha. Só que as atividades religiosas e as festas ali da igreja São Benedito acabou popularizando o local, porque o jardim, o Parque Nilo Peçanha e a igreja virou um espaço. E aí a população começou a falar o jardim da igreja. Porque não tinha aquelas grades no Jardim São Benedito, era um campo realmente aberto. Hoje até a igreja está cercada. Está cercada. E aí os dois ambientes começaram a virar um ambiente só. Aí a população é o que pegou. É que nem o Balança Mas Não Cai. Tem o nome, mas todo mundo chama de Balança Mas Não Cai. Eu não sei o nome real. Nem eu sei. Assim como o cemitério da Santa Casa era chamado de Quimbira e ficou popularmente Quimbira, né? Verdade. E assim ficou. Hoje um Goitacast, bem Goitacast, né? Gostaram, gente? Gostaram? Muita história campista e faltou contar muita história ainda. Nossa, vamos ter que fazer uns 3 programas aí. Pode contar. Quando eu tenho a oportunidade de estar aqui falando com vocês de algo que eu gosto muito de falar, para mim é muito delicioso falar sobre a história da cidade. Sou uma apaixonada pela história da cidade. Então pode contar sempre com a minha presença, sim. Tendo disponibilidade, pode contar. Obrigadão. Será que a gente volta semana que vem? É um mistério isso. Olha, não brinca com isso não, porque ficamos 3 semanas sem apresentar, porque eu fui presenteado com Covid-19. Foi. Mas graças a Deus recuperei. Você falou. Vacinado com as 2 doses. Ai, gente. Mas foi bem tranquilo, assim. Pra você ver, tá vendo? Tirando a prisão, que eu fiquei preso, não podia nem... Mas, tipo assim, eu não senti nada, não perdi paladar, não perdi olfato. Foi bem tranquilo. Tá vendo? Isso serve de exemplo, tá vendo? Sim, mesmo tomando as 2 doses. Descuida não. Imagina sem tomar. Obrigado, galera. Valeu. Muito obrigado, Grazi. Foi muito bom estar aqui. Prazer, até a próxima. Vamos. Valeu, galera.